salmo bastante conhecido, a qual Gilson mencionou nessa tarde, Salmo de 126, vai dizer assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Irmãos, é tarde que nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós já ouvimos aqui falar bastante nessa tarde sobre milagres. Nós já ouvimos falar aqui nessa tarde sobre restauração de vida, mas eu não posso deixar nessa tarde de falar o que o Senhor tem feito comigo, irmãos. Porque o Senhor tem sido fiel a mim. Mesmo eu não sendo tão fiel ao Senhor, Ele tem sido fiel a mim. Irmãos, todos aqui sabem o que eu passei, só que ninguém melhor do que eu para falar o que eu passei. No mês de novembro, eu lembro que a última vez que eu preguei foi quando o irmão convidou para pregar lá no Pó de Açúcar. Foi aquela última vez que eu falei, que eu preguei, e depois daquela vez lá eu viajei. E quando eu cheguei em Piracicaba, irmãos, eu estava aqui, né, no estado de Minas. Quando eu cheguei em Piracicaba, numa segunda-feira, eu comecei a sentir umas fortes dores no corpo. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. E só que para mim eu achava que era uma coisa normal, porque eu estava acostumado já, todo ano eu sentia essa gripe, essa dor no corpo, dor de cabeça. Só que o ano passado eu tinha sentido acho que 3 vezes já. E nessa terceira vez eu comecei a sentir essas dores no corpo. E depois eu comecei a sentir dor de garganta e comecei a sentir dor de cabeça. Daí eu lembro que eu mandei mensagem para minha irmã Gisele e falei com ela: Gia, eu não estou muito bem. Ela perguntou para mim: você quer ir no médico? Eu falei: não, vou esperar um pouco. Quem sabe não é uma dorzinha e vai passar e eu fico bem. Só que essa dor não passou. Estava piorando mais. Aí eles me levaram no médico, eu cheguei no pronto-socorro, eles me mandaram para outro. Cheguei lá, o médico me liberou para casa, passou os remédios. Eu tomei, eu lembro que ele passou 5 comprimidos para mim tomar. Só que quando eu estava tomando esse remédio, fui piorando, irmãos. A dor foi aumentando mais e eu já não estava mais aguentando. Eu lembro que eu fui para o hospital outra vez. E os médicos me liberaram para casa de novo. Só que da terceira vez eu não aguentei ficar mais em casa, que eu comecei a sentir falta de ar. Eu procurava ar para me respirar e eu não achava, não encontrava. E eu peguei e fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, a médica não me liberou mais para casa porque eu estava respirando muito rápido. E eles vão e colocam um aparelho de oxigênio para me respirar. Eles colocaram o aparelho no máximo e eu não estava conseguindo respirar. E foi quando o meu caso começou a ficar grave. Porque para os médicos entubar uma pessoa não é bom para eles. Eles fazem de tudo para não precisar entubar. E eu fiquei num hospital de um dia para o outro. Eles procuraram uma vaga para mim na UTI com urgência. E a partir desse momento, irmãos, eu só lembro que o SAMU me pega nesse hospital e me leva para um hospital regional, que é onde eu vou para uma UTI. E quando eu chego lá, os médicos, eles tentam de qualquer maneira não colocar o tubo em mim, só que não teve jeito, tiveram que me entubar. Só que eles entubaram, irmãos, colocaram o tubo. Só que não estava apresentando melhoras para os médicos.
E quando a minha irmã ela me leva no hospital, ela sai praticamente desenganada pela medicina. Só que mal sabem eles que nós servimos um Deus vivo. Aleluia, Aleluia, Jesus. E os médicos praticamente desenganam ela quando ela sai daquele hospital. Fala para ela que meu caso é grave. Pergunta se eu tenho filha, se eu tenho esposa. Porque o meu caso era grave. Só que nós servimos um Deus vivo. Aleluia. E ela vai embora para casa. Eu fico naquele hospital. Sem saber o que estava passando na minha vida. Eu estava praticamente morto naquele hospital. E segundo eles me falaram depois, a minha irmã me falou, que eles ligavam para ela e passavam as informações que eu não estava reagindo aos remédios, aos medicamentos, aos antibióticos que eles passavam, porque o pulmão estava infeccionado, os 2 pulmões comprometidos com essa doença. Só que eles entraram em uma campanha de oração. Irmãos, quando o crente tem propósito, Deus lá do céu, ele ouve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sei que lá em Piracicaba, eu, graças a Deus, eu sou bastante conhecido. E os irmãos começaram a orar pela minha vida. Os irmãos começaram a interceder por mim. Eu sei que tinha gente lá da África, de Moçambique, orando por mim. E foi uma campanha, irmãos, que os irmãos colocaram um propósito no coração de orar, porque eu estava naquela situação. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia muito menos orar ao Senhor. Eu só sei, irmãos, que quando eu estava naquele hospital, eu senti que vinha sobre as minhas costas o formato de uma mulher. E ela apertava sobre as minhas costas e eu começava a fadigar. Ela começava a apertar e eu falava, meu Deus, será que eu vou morrer? No meu pensamento, será que eu vou morrer? Eu sentia ali naquela hora a ânsia da morte sobre a minha vida. Só que nisso eu consegui, irmãos, eu lembro que eu consegui repreender. Eu falava, o sangue de Jesus tem poder. E nisso eu senti que as minhas costas aliviaram. E a partir de uns dias que eu estava naquela UTI ainda entubado, os médicos começam a ligar para minha irmã e começam a dar notícias boas. Começa a falar para ela que eu estava reagindo aos medicamentos. Só que isso é resultado das orações dos irmãos. Porque quando nós queremos algo em nossas vidas, nós devemos buscar no Senhor. O livro de Jeremias, capítulo de número 33, vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então este é o poder da oração. E eu lembro que no dia 16 de dezembro, eu entrei na UTI dia 3 de dezembro e no dia 16 eu fui desentubado. Os médicos desligaram aquele aparelho de mim. Eu comecei a conversar só em gestos, mexia só a boca porque a voz não saía. E eu sei que a minha consciência voltou. Irmãos, é um desespero tão grande. Quando você sai de um tubo, que você tenta falar e você não consegue. Você tenta mexer com as mãos, você não consegue. Tenta mexer com as pernas, você não consegue. Porque a sedação do remédio tira toda a sua força. E eu lembro que eu fui transferido de uma UTI para outra. E quando eu fui transferido, irmãos, eu não aguentei, o desespero bateu na minha vida. Porque eu não sabia onde que eu estava. Para mim, eu tinha entrado no hospital no dia e saí, tinha acordado no outro. Só que já fazia 11 dias que eu estava entubado.
E o médico começou a perguntar para mim: você sabe onde que você está? Eu falei: não, doutor. Eu, com a voz bem ruim mesmo, eu olhava para ele e falava com ele que não sabia. E antes de eu ir para o hospital, eu não sabia que eu estava com a Covid. Só que o médico foi e falou para mim assim: ó, você está no hospital, você ficou entubado e agora você está na fase de recuperação. Irmãos, eu não aguentei o desespero, eu comecei a chorar dentro daquele hospital. Eu pedia para o médico de qualquer maneira me tirar daquele lugar, porque eu não queria ficar naquele lugar. E certa noite, depois que me transferiram, o desespero era tão grande, irmãos, que eu falava com Deus: Deus, eu não mereço, Senhor, passar por isso. E se o Senhor ver que chegou meus dias aqui na terra, que o Senhor me leva para contigo. Só que passou um dia, o Senhor não me levou. Eu falei: meu Deus, então tem alguma coisa errada. E eu fui e orei diferente, irmão. Eu falei: Senhor, se o Senhor quer alguma coisa comigo nessa terra, eu não aceito ficar da maneira que eu estou. Aleluia. Então, Senhor, me tira dessa situação. Aleluia. E foi quando eu vi que as mãos do Senhor se estendeu sobre mim. Aleluia, Jesus. Foi quando eu vi que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Aleluia. E o Senhor me deu a vida de novo. Eu lembro que eu fiquei do dia 16 ao dia 23 naquele hospital, consciente. Os médicos me perguntavam as coisas, eu respondia. Só que o desespero batia no coração, porque eu queria ver minha família. Eu chamava pela minha filha o tempo inteiro naquele hospital. Os médicos falavam para mim assim: fica tranquilo, porque o pior já passou na sua vida. E todos que passaram no meu leito, eles olhavam para mim da maneira que eu entrei no hospital. Eles olhavam para mim e falavam para mim assim: você é um vitorioso. Aleluia. Você venceu. Onde que eu estava, irmãos? Tinha cerca de 12 pessoas. E o enfermeiro falou para mim assim, ó: de 12 pessoas que está aqui, apenas você e o outro que vai sair. E estava aproximando o Natal, dia 20 mais ou menos, eu naquele hospital ainda. Eu falei: Senhor, eu não quero passar o Natal aqui neste hospital. Só que tinha uns enfermeiros atribulados do diabo que falavam comigo: ah, eu acho que você não vai passar o Natal na sua casa. E eu orei a Deus, falei: sim, eu quero passar o Natal com a minha família. Amém. No dia 23 de dezembro, o médico entra no plantão dele. Ele olha para o meu leito, o médico que me recebeu na UTI quando eu fui transferido. Ele olha para mim e pergunta para mim: você está bem? Eu falei: tudo bem, doutor, graças a Deus. Ele olhou para mim e eu agradeci ele, porque no dia que eu fui transferido de uma UTI para outra, ele me ajudou muito. Ele ficou comigo na beira do leito, segurou as minhas mãos, falou comigo que ia ficar tudo bem, que o pior já tinha passado. Eu falei para ele: doutor, quero agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez comigo aquele dia. Ele olhou para mim e falou assim: ó, espera mais um pouquinho que você vai me agradecer mais ainda. E eu não sabia de nada do que estava acontecendo. E a fisioterapeuta me pegou, colocou numa poltrona para me sentar, para ver qual seria a minha reação. Eu sentei naquela poltrona. Eu lembro que eu fiquei de 7 horas da manhã, 7h30 até as 10 horas sentado naquela poltrona. E quando eu vi o médico mexendo nos computadores e carimbando umas folhas. E ele veio até mim e falou assim: filho, você vai passar o Natal com a sua família. Aleluia, Jesus. Você está de alta do hospital. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e graças a Deus, eles me deram alta, era 10 horas da manhã. E eu saí do hospital, era quase 3 horas da tarde.
Irmãos. Era para buscar eu no hospital 10 horas da manhã, só que eles foram enrolando, e o desespero batia. Eu falei, Jesus amado, vou mandar mensagem para outra pessoa me buscar aqui. Só que ele estava preparando algo para quando eu saísse do hospital. Os irmãos viram o vídeo aí. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer os irmãos que oraram pela minha vida. Se eu estou aqui hoje foi porque vocês oraram por mim. Aleluia, Jesus. Se eu estou aqui hoje foi porque vocês fizeram votos. E eu quero alertar os irmãos que fizeram voto nessa tarde. Cumpra. Porque a Bíblia vai falar que melhor não votar do que votar e não cumprir. Então cumpra os seus votos que vocês fizeram. Porque Deus, Ele tem muitas coisas reservadas para nós. Amém. E eu estou aqui nessa tarde, junto com os irmãos. É motivo de nós gloriarmos. Amém, Jesus. É motivo de nós crermos mais em Deus. Porque a pessoa que entra em uma UTI, que fica entubada, irmãos, é só a mão de Deus para tirar ela dali com vida. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero convidar aqui a minha filha. Nós vamos louvar a Deus com o hino nessa tarde. Glória seja o nome de Jesus. E eu convido os irmãos para ficar de pé nessa tarde, para nós louvarmos a Deus.